E a maneira como nós começamos o projeto, eu e um pequeno grupo de profissionais na época, foi coletar informações sobre o que existia, sobre o assunto, conhecer outros movimentos similares e, ao mesmo tempo, começar com rodas de conversa. Naquela época, a gente começou a fazer essas rodas de conversa no Proesc. Quem se lembra disso daquela época? Alguns lá daquela época, né? Romilda também logo depois participou de grupos de conversa, né, Romilda, que a gente lembra que tinha um grupo que chamava Grupo para a Troca de Experiências, que você participou? Então, a gente começou com rodas de conversa abertas. O que significa aberta? Significa que vinha quem quisesse, quando quisesse, independente de ser paciente, profissional, familiar, curioso, estudante, aluno, o que fosse. E, a princípio, nós fazíamos essas rodas às sextas-feiras na hora do almoço. E pouco a pouco, algumas pessoas que tinham ouvido falar do projeto quiseram vir sentar na roda para participar das conversas. E o tema das conversas, o tema principal era como que você vive com esquizofrenia ou como você convive com esquizofrenia. Você acha que a esquizofrenia é uma condição estigmatizada? O que é estigma, afinal de contas? Como cada um entende isso? Você já foi discriminado? O que a gente pode fazer para lutar contra a discriminação? Então, pouco a pouco, a gente começou a conversar, de começar a conversar sobre a experiência, a gente foi conversando para a ação, tá? Quais seriam as melhores formas de enfrentar esse problema, de lutar contra o estigma, de fazer alguma coisa. Então, as pessoas que participaram dessa roda de conversa, elas foram sendo convidadas a serem protagonistas nesse processo. E algumas pessoas falavam assim, né, alguns pacientes do Proesc que estavam nesse grupo falavam assim: mas eu não consigo nem organizar a minha vida, nem o meu dia eu consigo organizar direito, a minha rotina é confusa, como você acha que eu vou fazer alguma coisa para mudar essa história da esquizofrenia? E a gente dizia, porque nós vamos fazer junto, né? Nós vamos fazer junto, ninguém vai fazer sozinho, depende da nossa força conjunta. E assim foram nascendo as primeiras propostas desse projeto, que a gente batizou de SOESC, né? Porque lá fora ele se chamava Open the Doors. Ah, Romilda, vem cá. É que eu preciso contar uma coisa importante. É tímida, legal. A Romilda participou do grupo do grupo de troca para troca de experiências. E também do primeiro, a gente formou 2 grupos de ação naquela época, depois dessas rodas de conversa. Um que a gente denominou de estratégias de informação e educação. E o outro que a gente denominou informação, educação, comunicação, o outro não vou lembrar agora, me deu branco. Também, gente, faz quase 20 anos. Mas eu não ensaiei para falar isso aqui, mas o que é importante é que nesse grupo de estratégias de informação, comunicação e educação, nós começamos a pesquisar material que existia, material existente sobre esquizofrenia, o que já tinha de folheto, quais eram os materiais acessíveis para as pessoas. Gente, estamos falando de 2001, a internet era um fenômeno incipiente, o que tinha na internet era muito ruim, tá? E a gente começou a pesquisar, eu tinha muitos folhetos, lembra, Romilda? A gente abria, espalhava umas pastas com um monte de folhetos e coisas que eu trazia de todos os lugares que eu ia. E nós começamos a trabalhar e pensar no nome do nosso projeto. E aí a gente pensou, não dá para deixar o nome em inglês, né? Open the Doors, fica uma coisa meio pedante em inglês, vamos arrumar um nome em português. Mas, Abra as Portas, ou Abra as Suas Portas, também parecia um nome meio, né, não era um nome que a gente não sentia que convidava tanto assim. E aí ficamos discutindo e fizemos aquelas rodadas de brainstorm, né, que a gente chamava de toró de ideias, né? E no toró de ideias, alguém sugeriu SOS, que eu acho que foi, não lembro mais.
Eu acho que foi o pai do Alex. Talvez tenha sido o pai do Alex. Com certeza ele criou o logo. Ele e o Alex criaram o logo. O Alex não está aqui agora, né? Não. E aí, então, só para contar para vocês que tudo que a gente desenvolveu nesse projeto e depois, quando a gente criou a Abre em 2002, foi a partir da nossa experiência. A Romilda foi a pessoa responsável por criar o moto, que está embaixo do nome da Abre. Abra sua mente, abra suas portas. Foi a Romilda que criou esse moto, né? Então, embaixo do nome Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, né? Muitas vezes, primeiro embaixo do SOS, que depois do nome da Abre, vinha esse moto. Por isso que eu chamei disso aqui, porque você faz parte dessa história. Muito mais do que isso, né? Bom, isso é só um pedacinho da história, né? De como cada um colaborou. A gente criou o nome do projeto, a gente criou o logo do projeto, depois a gente criou as estratégias do projeto. E com a Abre foi a mesma coisa. O nome Abre, aliás, foi dado por um familiar que era publicitário, que na época a gente estava quebrando a cabeça. Não era o Nicola, foi antes. Não, também não foi o Edson, foi um outro que eu vou me lembrar o nome agora. Foi uma pessoa que passou um tempo conosco, porque assim, né, já passaram, gente, milhares de pessoas pela Abre. Né? Dessas milhares, uma boa centena, eu diria, foram colaboradores diretos, que estiveram conosco durante um tempo, alguns ficaram um tempo e saíram. Né? Então esse publicitário, que eu não vou me lembrar agora quem era, precisaria pegar os registros, a gente quebrando a cabeça para que nome que, né, a gente vai dar para essa associação, qual vai ser a sigla, ficava Abresc, né? Abresc é parecido com Proesc. De repente ele falou, Abre. Foi genial, né? Genial. Não tinha nos ocorrido, simplesmente. Enfim, a Abre foi criada em 2002 para dar continuidade às ações do SOS. Tá? Eu estava participando também. Você estava participando também. Você participava dos grupos. Ah, vem cá então. Levanta agora. Então vou contar um minutinho. Então vem contar como que você entrou. Esqueci de você. Eu estou ficando velha, você me perdoa, né? Então, me conta como é que você chegou na Abre. O que você veio fazer? Era o SOS ainda, né? Era o SOS, que vim pelo Dr. Tiro. Ele falou que no ProESC tinha um grupo, estava começando a fazer um grupo de ele era tão médico, é isso? Tá. E aí ele me indicou vocês e começou naquela salinha lá no Antunes, né? Na ABP, não é? Tinha o Jorge. Então, aí você entrou e o que acontecia nesse grupo? Como foi a tua primeira impressão, assim? O que aconteceu? Que grupo que era esse? Esse grupo estava bem estruturado, assim, tipo, tinha uma Alex que fazia as tirinhas, né? A Romilda, ela cuidava da parte mais... Eu escrevia textos. Eu também escrevia. Você também? Para colocar no jornalzinho. Isso. Tinha um jornalzinho antigamente. Era um boletim que a gente editou durante alguns anos, lembra? Bonito, que a gente fazia todo bonito. Porque, assim, tudo que a gente vem fazendo, boa pergunta, né? Era tão bom que bonitinho, nossa. Então, são projetos que a gente não pode esquecer que a Abre já fez, porque é isso, o que a gente está fazendo aqui hoje, nos reunindo para comemorar o Dia Mundial da Saúde Mental, acho que tem a ver com também celebrar um projeto maior, né? Aquilo que faz a gente desejar estar junto, viver, construir alguma coisa. E quando eu lembro essas histórias antigas da Abre, é porque muita coisa que a gente já fez já ficou para trás. Outro dia estava rolando uma conversa num dos grupos de WhatsApp, que acho que era da comunidade de fala, e aí o Richard, que participa do grupo lá dos Estados Unidos, falou assim, vocês podiam fazer cinema, né, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o pessoal faz. Daí eu me meti na conversa e falei, olha, Richard, super legal, mas só queria te contar que a Abre já fez muito isso também, né? Então, a gente organizamos um festival de cinema, né, eu, o Zé, a Fabíola,
enfim, pessoas da época, que a gente chamou de Olhares da Mente. Foi um festival de cinema no Cine Olido, no centro da cidade, que é um cinema da Secretaria Municipal da Cultura, então, portanto, aberto, gratuito, no centro da cidade, um baita cinema grande, né, na Galeria Olido, com uma mesa de debates após cada filme. Foram 4 filmes, um filme por semana, cada um deles focando um aspecto da questão do binômio saúde-doença mental, tá? Foi sensacional. Estamira, né? O Estamira, que você lembra, na época que o Estamira, que era um documentário muito bonito sobre uma senhora que vivia lá exatamente, no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, e ela era uma líder comunitária lá, e ela também era uma pessoa que tinha um diagnóstico, provavelmente, de esquizofrenia. Então foi um documentário muito bonito, que foi para o cinema comercial. A gente conseguiu uma parceria com, naquela época, chamava Cine Bombril, hoje é o Cine Arte, ali na galeria, no Conjunto Nacional. Fizemos uma projeção de manhã, lotamos o cinema de manhã, foi super, também com uma mesa de debates. Então, depois fizemos vários cine reflexão na ABRE. Então, só para contar para quem está chegando mais recentemente, que o que a ABRE vem fazendo tem sido sempre através de construir junto, trabalho voluntário, solidário, em colaboração. O que a Lilian lembrou aqui, por que esse boletim acabou? Porque a gente teve naquela época um patrocínio para fazer esse boletim. Depois esse patrocínio terminou. Então, tudo que a gente faz, que implica em conseguir alguma coisa além de fazer isso aqui, que não custa nada para ninguém, né? Porque esse espaço é da universidade e ele pode ser cedido para nós, né? Nós não temos que pagar por esse espaço. Tudo que a gente faz que vai além disso implica em ir atrás de recursos. E isso é uma atividade difícil, trabalhosa, que a gente não tem uma pessoa que seja captadora de recursos na ABRE, nunca teve essa pessoa. A ABRE vive de projetos que conseguiu escrever, das doações que as pessoas eventualmente fazem e das contribuições dos poucos associados que são associados contribuintes. A gente tem mais de 700 associados na ABRE, quase 800? Mais de 800 já, mas desses, uma quarta parte, talvez, até menos, seja associado contribuinte. Então, a ABRE é uma associação muito pobre, né? A gente não tem sequer uma sede. E também não tem uma sede por opção, né? Por uma questão de ser responsável, porque seria muito legal a gente, de repente, pegar o dinheirinho que a gente tem guardado, alugar uma sala, só que depois de 3 meses nós não íamos poder pagar a conta. Então, o que a gente vem fazendo é construir, eu acho que o maior patrimônio da ABRE são as pessoas que fazem parte da ABRE, que fizeram parte da ABRE. Por isso eu digo, são milhares, tá? Nós já fizemos palestras para milhares de pessoas e fizemos atividades que atingiram e afetaram positivamente, beneficiando milhares de pessoas também. Então, é com esse intuito que a gente hoje faz uma atividade pequena, sem patrocínio, tá? Por isso, gente, desculpa, mas não vai ter coffee break, porque a gente não tem como tirar dinheiro do bolso da ABRE para fazer um coffee break, né? Não tem. Ou a gente consegue um patrocínio, ou não tem. Mas a gente achou que tinha que fazer, mesmo que fosse dessa maneira, porque o mais importante das atividades que a gente faz na ABRE são vocês. É a participação de vocês, é o que a gente constrói juntos, tá? Então, quero dar as boas-vindas e agradecer a participação de todos hoje. A gente vai começar abrindo uma roda de conversa, né? Só para levantar os temas, e depois vai continuar com uma performance do grupo Projeto de Vida e mais algumas apresentações, tá bem? Sim, tá. Bom, gente, vocês sabem qual é o tema do Dia Mundial da Saúde Mental desse ano? Prevenção
prevenção do suicídio. E a gente, discutindo sobre como íamos abordar essa questão aqui, surgiu a ideia de, ao invés de ficar falando de suicídio a tarde inteira, né, porque... Sobre o qual nós vamos ter, inclusive, uma palestra, até para deixar muito convidados, dia 21 agora, de 2 segundas-feiras, 21 de outubro, uma especialista, defendeu uma tese de doutorado recentemente, para falar sobre suicídio. Eu preciso conversar, eu preciso falar. Então vai ser nesse teatro mesmo, das 18 às 20, dia 21 de outubro, tá? segunda-feira. Doutora Denise Cláudia Jaime Valles. Vai ser espetacular. A Denise fez o doutorado dela nesse tema, ela é psiquiatra, e ela vai falar mais apropriadamente sobre o tema, e nós resolvemos, conversando sobre o que fazer no dia de hoje, né? Acho que aí surgiu a ideia, né, Lu, de aproveitar a experiência que vocês têm no grupo Projeto de Vida, que é um dos grupos da ABRE, e pensar muito mais pelo lado do que faz a gente querer viver. Né? Ao invés de pensar porque algumas pessoas querem morrer, né, decidem que morrer é uma solução, por que a gente quer viver? Pelo que a gente vive. Né? Porque, como eu falei para vocês, a ABRE, ela surgiu de um projeto que juntou pessoas que tinham uma experiência de, muitas delas, profunda marginalização, desvalorização, né? E desde então a gente vem construindo algo juntos. E eu sei que a ABRE, para muitas pessoas, foi ou continua sendo uma das razões para viver, né? Para seguir adiante, no sentido de ter um ideal, um projeto, um sonho, né? Um esteio, uma realização, reconhecimento. Né? Eu tenho sido muito reconhecida pelo meu trabalho na área, e isso é muito importante para mim. Né? É muito importante. Eu conheci pessoas maravilhosas na área, fiz amigos na área. Né? Eu ajudei pessoas, eu fui ajudada. Então, em momentos da vida, quando a gente está perdido, está desanimado, está achando que nada vale a pena, você ter uma relação, né, ter um vínculo com um projeto, com pessoas importantes, faz muita diferença. Né? Então essa é a questão que a gente queria dar o pontapé inicial para essa conversa aqui. Só para dar um pitaco, a gente teve uma palestra 2 dias atrás, numa escola de educação, uma faculdade de educação do SESI, e uma das pessoas falou 2 palavras que eu acho que a ABRE trabalha muito bem com isso, que é rede e processo. Né? Então, rede porque eu acho que o que a ABRE proporciona, através dos eventos, do grupo de acolhimento, a comunidade de fala, o projeto de vida, as oficinas culturais do LACA, ela promove essa questão do encontro mesmo, da rede, as pessoas que se mutuamente se auxiliam e se dão a sinergia mesmo, né? Esse esteio que o Dita comentou, esse apoio, né? E são todos voluntários, então tem essa coisa da paixão envolvida, né? Ninguém recebe nada na ABRE para trabalhar. E o processo, porque a gente nunca é um produto acabado, nunca é uma coisa pronta. Existe um discurso de cima para baixo, um discurso absolutamente horizontal e democrático. Né? Então, eu acho que são essas 2 palavras para começar a roda de conversa com vocês. Então, algumas pessoas já conhecem a ABRE de longo tempo, outras estão conhecendo a ABRE agora mais recentemente, né? Então, eu passo a palavra para vocês. Acho que a ideia, né, da gente fazer para quem não sabe, vou me apresentar, sou Luciana, sou psicóloga, sou voluntária na ABRE, estou junto com esse time do qual eu tenho muito orgulho de participar. E a gente tem pensado muito sobre a ideia da gente poder falar das coisas, falar dos temas que envolvem o nosso trabalho e poder falar e poder ouvir. Né, a gente poder criar realmente uma comunidade em que a gente está conversando sobre as coisas. E acho que a ideia desse evento é justamente a gente poder conversar sobre esse tema do suicídio, mas conversar sobre o
tema do suicídio falando também da vida, né? Porque o suicídio, ele é uma decisão que vem de uma experiência humana nossa, que eu acho que todos nós compartilhamos, que é um momento... Por favor, entrem, fiquem à vontade. A gente se organizou em roda. A gente está fazendo uma espécie de roda caracol aqui, tem lugar, mas eu ainda quero vocês ficarem melhor, tá? Pode, Vem pra cá, mais perto. Olha, tem lugar aqui, ó. Tem lugar aqui. Deixa eu fazer. A gente está começando uma atividade, essa é uma atividade interativa, em que todo mundo participa, todo mundo tem a oportunidade de ter voz. E o tema desse ano é suicídio do Dia da Saúde Mental. E a gente quer falar sobre... Eu acho muito importante, a gente tem trabalhado muito isso, sempre, acho que na ABRE sempre, mas no projeto de vida também, que é esse grupo que a gente faz aqui na ABRE, a gente tem falado de como é importante a gente falar das coisas, né? Da gente falar das experiências. E o suicídio é um acontecimento que tem essa marca dele ficar sempre escondido. Né? Um tema bem tabu. Os jornais não costumam anunciar quando uma pessoa se suicida. A gente tem medo de falar da morte. Né? Vergonha, medo. Mas a verdade é que a morte é uma companheira nossa da vida. Né? A morte ela tá sempre à espreita. A gente sabe que a morte e a vida são lados da mesma moeda. Aliás, é a única certeza. É a única certeza que a gente tem. E aí a gente ficou pensando muito que seria muito interessante a gente poder falar sobre isso, né? Dessa experiência que a gente sentir vontade de morrer. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Aliás, assim você começou a falar mais da vida do que da morte. Como é que foi a tua fala? Eu falei que a gente quer dar espaço para falar da vida, mas não que isso não que isso signifique não poder falar do Não, eu entendi. Na hora que você falou, eu pensei, não, mas eu vou falar também, não só do que me leva a viver, mas do que me levou a tentar o suicídio no passado. Você quer falar? Não, eu vou falar isso para trás, eu vou falar mais detalhadamente. O tema que a gente colocou, né, é assim, tem muitas campanhas. No mês de setembro, foi o Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E por coincidência, por este ano, o tema do Dia Mundial da Saúde Mental também é a prevenção de suicídio. Nós colocamos o nosso tema assim, né? Que a melhor prevenção é o cuidado com a saúde, né? A experiência da morte, eu tenho 56 anos, ela começa a aparecer assim no meu horizonte. Olha, a vida vai acabar, vê o que você vai fazer da vida. No ano passado, meu irmão mais velho morreu, faleceu. E nós éramos muito, muito unidos, né? Ele teve um infarto fulminante, ele entrou no banheiro e não saiu do banheiro, né? Foi embora. Então, além da ideia de se matar, né? Que eu também já tive, eu tenho essa experiência, depois eu vou contar para vocês. Eu tentei o suicídio, né? Lá quando eu era muito jovem, quando eu tinha 20 anos. Mas meu irmão foi embora o ano passado. E para quem fica uma experiência para ser elaborada, ganhar forma, que é o luto. Então, mas a gente está falando para vocês que, por favor, o cuidado com a vida é a melhor prevenção. Meu luto com a vida do meu irmão, que é natural, né? É da vida, todos nós vamos um dia. Foram as boas experiências que nós vivemos juntos, como irmãos, né? E o cuidado com a vida não é só que a gente vai morrer, mas o valor das coisas que a gente vive junto. Acho que esse é o grande valor, do meu ponto de vista, né? Não é ter
uma casa, sei lá, na Europa, por exemplo, né? Grande valor, um castelo, né? Mas para Abre podia ser um castelo, assim, né? De preferência na cidade do Porto, né? Mas no fundo, é a minha experiência com a minha idade, né? O grande valor das coisas é o que a gente compartilha. Eu sempre falo isso, até chavão, né? Eu aprendi isso com a Cissa, né? Vivendo juntos, fazendo juntos, né? Então, cada um vai ter a sua experiência, mas a minha fala da vida, né? Fala da vida e as lembranças boas que a gente tem, os amigos que a gente pode contar, essas coisas que levam a vida para frente e evitam que a gente entre nesse beco sem saída, que é a tentativa, a ideação suicida, né? Achar que a vida não tem valor. Falando da minha experiência. Quem mais quer compartilhar o que tem na cabeça? Só fazendo um breve técnico. Estamos passando uma lista de presença, porque não esqueça de assinar todo mundo essa lista para a gente concluir. Fazendo um pedido, se alguém está vindo hoje pela primeira vez, por favor, deixa contato para a gente poder saber, tá? Porque quem já é da AVE, o contato é só uma lista para a gente ter essa presença na atividade. Eu queria comentar uma coisa, eu queria pegar a carona no que o Jorge falou. Quando se fala em valorização da vida, hoje eu vim pensando nisso. Parece que não estamos controlando a tecnologia que chega até nós. Que a tecnologia está vindo, tira o emprego de um, tira o emprego do outro. Não sei se isso seria valorizar a vida, porque a pessoa sem emprego ela vai viver do quê? Né? Então, eu penso isso aí, que deveria haver um controle melhor nessa tecnologia, né? Do que, por exemplo, a tecnologia vai jogando as pessoas para fora e cada um que se lasca com o seu. Eu queria falar uma coisa que para mim é importante falar sobre isso, né? Suicídio, pensar nisso, porque a ABRE, para mim, quando eu vim conhecer a ABRE, tanto que ela me ajudou com essa questão, porque meu filho é esquizofrênico, só que ele não aceita o tratamento. Ele veio na ABRE uma vez, ele surtou, né? Vocês lembram? E com ele eu tenho esse peso da ideia suicida há muito tempo, né? Que é uma ideia que vai e vem, e ele está sempre, às vezes, até postando nas redes, é meu último dia, estou dizendo adeus, e aí você fica com aquilo, né? Ele com 13, 14 anos já falava em se matar. Aí teve uma época que ele fazia, eu chegava em casa, tinha forca, coisas assim. Aquilo mexeu muito com a minha cabeça, porque eu carrego isso, essa questão do suicídio, desde quando ele tinha 14 anos de idade, ele tem 35 hoje. E essa luta para que isso não se concretizasse, eu lutando contra isso, vivendo para que isso não se concretize. E buscando apoio, ajuda profissional, socorro, para manter a vida, né? Apesar de eu querer morrer muitas vezes também, ter passado pela minha cabeça, porque lidar com a doença, as crises, é muito complicado, é muito difícil, e às vezes você tem também vontade de desaparecer, acha que a morte é a solução. Mas a gente vai aprendendo, vai conhecendo outras coisas, outras questões além do que a gente vive aqui, as questões espirituais, que para mim foi um caminho também de aprendizagem importante, né? Conhecendo uma igreja, conhecendo uma doutrina, conhecendo outras coisas. E isso vai abrindo a nossa mente, né? Quando você dá espaço para você aprender e ir buscar outros conhecimentos além, né, que a gente está habituado, está acostumado, né? Porque a gente vem, né? Eu nasci num ambiente de igreja, que minha mãe tinha os ensinamentos da fé, e tudo isso foi importante para o meu desenvolvimento. Mas a gente vai amadurecendo e vai vendo que tem outras coisas também, né? E aí você vai aprendendo. Então, viver com isso o tempo inteiro
inteiro, gente, não é fácil. E garanto para vocês que falar sobre isso é mais importante ainda, porque você não guarda e você vai conseguindo ultrapassar. Cada ano que passa é uma glória para mim. Falar, meu Deus, meu filho esse ano fez 35 anos. Muito legal esse depoimento. Isso sim, não, é exatamente isso, concluindo, concluindo assim, é isso, é você passa uma fase, passa o desespero, você aprende, aí você vem aqui, abriu minha mente muito, me fez enxergar o sentido da palavra esperança, né? E me abriu outras portas também. Então foi para mim muito importante. Falar sobre isso é mais importante ainda. Muito legal. Acho que agora a gente conseguiu dar uma introdução, né, do tema. O que a gente quer discutir aqui é que o melhor remédio para lidar com a questão do suicídio é cuidar da vida. E cuidar da vida significa a gente falar da vida e da morte.